Você sente que está correndo, sempre correndo, mas não sai do lugar. Você acorda cedo, trabalha duro, faz tudo o que mandaram você fazer. Mas no fim do dia, o que você tem de verdade? Cansaço, dívidas, frustração. Um sentimento cada vez mais sufocante de que, por mais que você lute, algo está errado. Como se estivesse construindo uma casa e alguém destruísse à noite tudo o que você fez durante o dia. E o mais assustador, você está certo, algo está errado e ninguém te contou. Ninguém teve coragem de dizer que o que está te travando não é falta de esforço, é falta de alinhamento. Você está construindo, mas está construindo no lugar errado. Está colocando tijolos com dedicação, mas num terreno amaldiçoado pela ausência de direção. E a Bíblia já havia avisado isso. Só que quase ninguém presta atenção nesse alerta sagrado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, 1. Leia de novo. Com calma, com medo se for preciso. Em vão trabalham. Você entende o peso disso? A palavra está dizendo que é possível trabalhar, construir, vigiar, batalhar e mesmo assim dar tudo errado. Não por preguiça, não por pecado, mas porque a construção foi feita sem alinhamento com o princípio. Agora pare e olhe para a sua vida. Você tem trabalhado, sim, mas por que os frutos não aparecem? Você está como milhares de homens entre 35 e 65 anos. Homens que viveram décadas acreditando que só o esforço bastava. Homens que sacrificaram tudo, tempo, juventude, relacionamentos, por um futuro que nunca chegou. Homens que hoje olham para trás e se perguntam: será que tudo isso foi em vão? E é aqui que a verdade mais dolorosa aparece. Sim, pode ter sido. Porque o esforço sem propósito é como remar num mar de areia. Você sua, se cansa, se desespera e não sai do lugar. E foi exatamente isso que Napoleon Hill descobriu ao estudar os fracassados da sua geração. Hill percebeu que o que destrói os homens não é a falta de trabalho, é a ausência de clareza, propósito e conexão espiritual. Ele escreveu: trabalho sem propósito definido é a forma mais certa de fracasso. Isso é Salmo 127, 1. Em outras palavras, a casa construída sem a direção certa desmorona. O esforço feito sem princípio esgota. A vigília feita sem aliança adoece. E o que a maioria faz? Trabalha cada vez mais, luta com mais força, ora com desespero, mas ainda sem direção. Eles pensam: se eu me esforçar mais, Deus vai ver. Mas a Bíblia não diz se esforçar mais. Ela diz: se o Senhor não edificar. Ou seja, o problema não está na força do homem, está na fonte que conduz essa força. E aqui está o seu ponto de virada. Você não precisa parar de trabalhar. Você precisa começar a construir com o arquiteto certo. O que significa de verdade edificar a casa? Salmo 127, 1. Não fala apenas de tijolos, cimento ou madeira. Essa casa é sua vida, sua trajetória, sua missão. E edificar a casa, segundo a Bíblia, não é apenas trabalhar duro. É construir algo com propósito eterno. É alinhar cada esforço a uma direção superior. É saber para onde você está indo e por quê. O problema é que a maioria dos homens constrói sem projeto. Vivem reagindo ao mundo, às contas, às pressões. Vivem correndo, mas sem saber para onde. Estão ocupados, mas vazios. E é por isso que tudo trava. A estagnação não vem por falta de ação. Ela vem por falta de sentido. E foi isso que Napoleon Hill chamou de propósito definido. Você só vai conseguir realizar grandes coisas se tiver um propósito claro, específico e obsessivamente alimentado pela fé. Napoleon Hill. Veja como isso ecoa o Salmo. Se o propósito não vem do alto, o trabalho é em vão. E isso gera um padrão cruel. Você trabalha, mas trabalha para manter as contas, para pagar dívidas, para apagar incêndios. Você não constrói, você sobrevive. E Deus não te criou para sobreviver.
Ele te criou para reinar, governar, estabelecer, mas isso só acontece quando você para de reagir à vida e começa a construir com ele. A mente sem propósito é um campo minado. Quando você não tem propósito, cada dificuldade parece o fim. Cada frustração parece um sinal para desistir. Cada erro vira um argumento para parar. Mas quando você tem propósito definido, tudo muda. A dor vira parte da rota. O atraso vira preparação. O cansaço vira combustível. Napoleon Hill escreveu que o propósito age como um imã. Ele atrai oportunidades, pessoas, caminhos, mas também repele distrações. E o que muitos homens chamam de provação é apenas distração, coisas que parecem importantes, mas não constroem nada real. Sem propósito, você vira presa fácil para trabalhos que te drenam, relacionamentos que te atrasam, negócios que só roubam tempo, pensamentos que te prendem no mesmo lugar. Mas quando o Senhor edifica, quando a sua mente se alinha ao céu, você começa a dizer não ao que parecia bom, para dizer sim ao que é eterno. O Espírito Santo é o verdadeiro arquiteto. Edificar com o Senhor é mais do que orar antes de tomar decisões. É viver debaixo de um plano espiritual. É perguntar, Senhor, o que o Senhor quer construir através de mim? Qual é a obra que o Senhor desenhou para a minha vida? Em que parte da missão eu estou agora? Homens sem essa conexão constroem para os outros, para provar algo ao Pai, para ser aceito pela sociedade, para compensar traumas da infância. Mas quando o Senhor edifica, você constrói com autoridade, com paz, com visão. E aí, até o trabalho mais simples tem peso de eternidade. O aviso do Salmo é claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deus não está dizendo que você deve parar de trabalhar. Ele está dizendo que trabalhar sem direção espiritual é desperdício. E isso é uma verdade dura demais para ser ignorada. Agora pense, você tem vivido como um construtor com propósito, ou como um trabalhador cansado, tentando manter algo de pé? A sua resposta é o que vai determinar seu destino. A maioria dos homens acredita que está construindo algo. Mas quando você olha mais de perto, descobre que eles não estão construindo, estão se mantendo em pé, sobrevivendo, lutando contra contas, relógios, pressões, velhas frustrações, vivendo um ciclo onde tudo gira, mas nada avança. E é aqui que o Salmo 127:1 se encaixa como uma lâmina. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você pode estar trabalhando, pode estar lutando, pode estar até orando, mas se Deus não está no plano, você está apenas gastando energia. Agora, como saber se você está construindo com propósito verdadeiro ou apenas sobrevivendo em vão? Aqui vão os 3 sinais mais perigosos de que a sua construção está desalinhada. Sinal 1. Você sente cansaço constante, sem frutos reais. Você está sempre cansado, mas quando olha para o que tem, não vê progresso. Esse é o esforço que Napoleon Hill chama de energia dispersa. Você se desgasta com o que não gera retorno. Se envolve com tarefas, mas não com missão. Se ocupa, mas não frutifica. Resultado: estagnação emocional e espiritual. Sinal 2. Você sente que está vivendo no automático. Acorda, trabalha, dorme. Reinicia no dia seguinte. Você já nem pensa mais sobre onde está indo. Quando isso acontece, significa que o propósito foi enterrado pela rotina. Napoleon Hill dizia: a ausência de um propósito definido é a maior causa de fracasso humano. E a Bíblia confirma: trabalhar sem direção divina é vaidade, é em vão. Sinal 3. Você vive com a sensação de que está no lugar errado. Essa é a voz do Espírito te avisando. Algo dentro de você sabe que esse trabalho, esse caminho, esse padrão não é o seu. Você pode até estar produzindo algo,
Mas se não for o que você foi chamado para construir, aquilo não vai sustentar sua alma. E o mais perigoso, é possível continuar por anos ignorando essa voz, até o dia em que tudo desmorona. O teste de Napoleon Hill. Você tem um propósito definido? Napoleon Hill, após entrevistar mais de 500 homens de sucesso, criou uma pergunta brutal. Se alguém te parasse na rua agora e te perguntasse: qual é o seu propósito de vida? Você teria uma resposta clara, específica e convicta? Se a sua resposta for vaga, hesitante ou genérica, você ainda não está construindo com base em propósito. Está operando no modo sobrevivência. Hill dizia: a maioria das pessoas falha porque não sabe o que quer da vida. E a Bíblia reforça: onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29:18. Sem visão, a construção não se sustenta. Deus não edifica obras que Ele não planejou. Se você está insistindo em manter algo que Deus não desenhou, você vai viver cansado, confuso, desconectado. A presença de Deus não sustenta o que Ele não iniciou. Foi assim com Saul. Deus o levantou, mas depois retirou sua mão. Foi assim com a Torre de Babel. Os homens construíram algo impressionante, mas sem propósito divino. Resultado: confusão, dispersão e ruína. E com você pode estar sendo igual. Você construiu uma carreira, mas Deus não está lá. Você criou uma rotina, mas ela não te transforma. Você seguiu um plano, mas o plano não é de Deus. E tudo o que é construído sem Deus exige manutenção eterna, porque a graça não cobre o que foi feito fora da direção. O que fazer agora? Se você reconhece que está construindo em vão, não entre em culpa. Entre em reposicionamento. A pior escolha agora seria continuar ignorando. A melhor? Voltar ao plano original. E esse plano começa com uma nova mentalidade, com uma mente reprogramada para alinhar esforço, plus o propósito, plus presença. Você já percebeu como mesmo depois de conquistar algumas coisas, o vazio ainda permanece? Você muda de emprego, muda de cidade, muda até de ministério, mas lá no fundo continua sentindo que está fora do seu lugar. Isso não é crise, é sinal. Sinal de que você está construindo para o mundo, mas não para o céu. Está correndo atrás do que disseram ser sucesso, mas está longe do que Deus chamou de propósito. E sabe qual é a raiz disso? Você nunca parou para perguntar de verdade: Senhor, o que o Senhor quer edificar em mim? Porque a maioria pergunta: como eu ganho mais? Como eu destravo minha vida? Como eu prospero rápido? Mas a pergunta correta é: o que eu fui chamado para construir neste mundo? E a resposta não vem em gritos, vem no silêncio, na meditação, na rendição. A oração de alinhamento que muda tudo não é uma reza, não é uma fórmula. É um momento de realinhamento mental e espiritual, onde você diz: Senhor, apaga tudo o que não veio de Ti. Quebra os planos que eu fiz por medo, por orgulho ou por comparação. Me mostra a Tua rota e me dá coragem para recomeçar se for preciso. Essa é uma oração perigosa, porque ela mexe com estruturas que você levou anos para erguer. Mas é nesse momento que o céu se abre e o Espírito Santo começa a mostrar o que você deve largar, o que deve manter, o que deve começar a construir de verdade. Recomeçar não é fraqueza, é inteligência espiritual. Muitos homens resistem a mudar de rota porque têm medo de parecerem perdedores, medo de admitir que erraram o caminho, medo de dizer: construí em vão. Mas essa confissão é o começo da verdadeira construção. Jesus mesmo disse: quem ouve minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Sabe o que isso quer dizer? Não basta construir, tem que construir com base na palavra. E a palavra nem sempre confirma o que o ego quer, mas ela sempre confirma o que o céu preparou. E quando você recomeça, mesmo que em lágrimas, você está finalmente começando a viver de verdade. Basham, a reconstrução começa pela mente. Napoleon Hill dizia:
Todas as conquistas começam com um pensamento claro e determinado. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Ou seja, nada muda por fora se não mudar por dentro. Você não pode construir uma vida nova com os mesmos pensamentos velhos. Não pode esperar resultado diferente vivendo como um servo sem visão. Agora é hora de 1. Silenciar as vozes do passado. Aqueles que disseram que você nunca seria alguém estavam errados. Quem te empurrou para caminhos que não eram seus, te desviou. 2. Ouvir a voz do Espírito Santo. Ele não grita, mas ele guia. E se você pedir com sinceridade, ele vai mostrar por onde começar de novo. 3. Assumir a responsabilidade pela sua construção daqui para frente. Pare de culpar o sistema, o chefe, a igreja, a família. Se você entendeu esse código, agora é sua vez de edificar. Se até aqui você se viu construindo em vão, trabalhando sem direção, sustentando uma vida que não representa seu chamado, então você está pronto para um novo começo. Mas atenção, esse recomeço não é externo primeiro, ele começa na mente. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127:1. Isso significa que o projeto da sua vida precisa ser espiritual. Precisa nascer em Deus, ser alimentado na mente e executado com fé. Essa é a rota: espírito, mente. E aqui estão os 3 pilares da nova mentalidade que você precisa ativar para construir com propósito e prosperidade. Pilar 1. Consciência de propósito. Você precisa saber o que está construindo e por quê. Não pode mais viver no automático. Não pode mais trabalhar por trabalhar. Todo esforço precisa estar alinhado a uma visão. Napoleon Hill chamava isso de definiteness of purpose, propósito definido. Sem isso, ele dizia, você vira servo das circunstâncias. Com isso, você se torna mestre da sua trajetória. E na linguagem bíblica, o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. A rocha é a direção espiritual, a firmeza da fé, a clareza de que você está fazendo o que foi chamado para fazer. Sem propósito definido, você se torna um trabalhador sem legado, alguém que vive muito, mas constrói pouco. Pilar 2. Aliança com o construtor maior. Você pode ter dons, ideias, energia, mas se o projeto não vem de Deus, o próprio céu vai bloquear os seus caminhos. É por isso que Salmo 127:1 começa com uma condição: se o Senhor não edificar, essa é a chave. Você precisa construir em aliança com o Pai. Antes de qualquer decisão, pergunte: Deus está nesse plano? Essa construção glorifica a Deus ou só massageia meu ego? Isso vai me tornar mais parecido com Cristo ou mais refém do sistema? Quando Deus edifica, até o deserto vira jardim. Mas quando o homem edifica sozinho, até o palácio desmorona. Pilar 3. Fé prática e mente alinhada. Você pode ter propósito, pode ter direção, mas se sua mente não estiver reprogramada, você vai sabotar sua própria construção. Napoleon Hill disse, sua mente é o único poder capaz de transformar ideia em realidade. E Paulo escreveu, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Ou seja, sem uma mente nova, o velho padrão volta. A escassez mental te puxa de volta para o desânimo. A dúvida te impede de sustentar o que começou. O medo te paralisa no meio da construção. Por isso, a fé precisa ser mentalizada e praticada. Você precisa pensar como construtor, agir como herdeiro, declarar como filho. A nova construção começa com escolhas pequenas. A escolha de orar com intencionalidade. A escolha de pensar com clareza, a escolha de agir com foco, a escolha de cortar o que te distrai, a escolha de ouvir a voz certa. Cada decisão é um tijolo, cada pensamento novo é uma parede levantada, cada oração sincera é uma fundação firmada no Espírito. Ainda dá tempo? Sim, mas não para sempre. O tempo está passando.
e o custo de continuar no caminho errado aumenta a cada dia. Você pode continuar construindo em vão, ou pode, a partir de hoje, edificar algo eterno. A escolha é sua, mas a colheita será inevitável. Agora que você entendeu os 3 pilares da nova mentalidade, agora que você já reconhece que estava construindo sem plano, sem direção, sem propósito real, chegou a hora de ativar uma nova fase. Mas antes disso, entenda uma coisa com toda clareza. Você não pode mais alegar ignorância. Você ouviu o alerta. Você reconheceu os sinais. Você sabe agora o que significa trabalhar em vão. E o mais perigoso não é continuar sem saber, é continuar sabendo. E mesmo assim, não mudar. Toda nova construção começa na consciência. Imagine um homem reformando sua casa. Mas ele não mexe na fundação, apenas pinta as paredes, troca os móveis, enfeita. Do lado de fora, parece nova, mas por dentro continua instável. Qualquer abalo e ela desmorona. É exatamente isso que acontece com quem muda a rotina. Muda de emprego, de projeto, de igreja, de hábitos, mas continua preso aos mesmos pensamentos quebrados. É como tentar construir um prédio de 20 andares sobre o mesmo chão rachado. O novo ciclo só começa quando você se torna um construtor consciente. Consciente da direção, consciente do que está colocando no alicerce, consciente do porquê de cada decisão. Fé sem consciência é religião. Consciência sem fé é vaidade. Mas fé plus consciência, plus construção poderosa. Napoleon Hill dizia: você precisa tomar posse da sua mente e dirigi-la com fé disciplinada. A Bíblia já dizia: com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se firma. Provérbios 24:3. Você está entendendo? Não é só fé, não é só força, é sabedoria, é entendimento, é alinhamento. A partir de hoje, cada decisão sua precisa responder a uma pergunta: isso está alinhado com o que Deus quer edificar em mim? Se a resposta for não, corte. Não importa o quão lucrativo pareça, o quão confortável seja, o quão admirado pelos outros possa ser. Construção consciente é sacrificial. Você não vive mais para impressionar os homens. Você vive para obedecer à direção de Deus. Mesmo que pareça loucura, cada novo pensamento é um tijolo. Você não precisa virar tudo de cabeça para baixo de uma vez, mas a cada dia coloque um tijolo certo. Um pensamento alinhado com a palavra, uma decisão feita em oração, uma ação que honra o plano divino, uma renúncia corajosa de algo que sabota sua construção. E se você continuar fazendo isso, Deus vai se juntar à obra. E quando o Senhor edifica contigo, as portas se abrem, as forças se renovam, as conexões aparecem, a prosperidade deixa de ser promessa e se torna realidade. Porque agora o céu trabalha com você. Você está num ponto de escolha. De um lado, continuar como está. Trabalhar, lutar, correr em vão. Do outro, recomeçar, com fé, com propósito, com Deus, e construir algo que permaneça. A Bíblia é clara: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15:13. Você quer passar mais 10 anos construindo algo que será arrancado? Ou quer começar hoje a plantar o que vai frutificar por gerações? Você não vence porque começa forte. Você vence porque permanece firme. O mundo aplaude os começos, mas o céu honra os que permanecem. Foi por isso que Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. E Napoleon Hill ensinou o mesmo com outras palavras: a persistência é para o caráter o que o carvão é para o fogo, o alimento constante que o mantém aceso. Agora pense: quantas vezes você começou algo com fé, com energia, com visão, mas não terminou, não sustentou, não consolidou? É porque você estava tentando construir com força bruta e não com aliança. Esforço forçado versus esforço frutífero. Esforço forçado é quando você trabalha só com o corpo e contra a mente.
Você se arrasta, se obriga, se esgota, tudo é pesado. Você sente que está indo contra a maré. Esforço frutífero, por outro lado, flui. Você trabalha com propósito. Seu corpo se cansa, mas a alma se alegra. Você vê progresso, você sente paz. Você percebe que mesmo em dias difíceis, Deus está trabalhando com você. É a diferença entre andar com fardos e andar com unção. Jesus disse: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11:30. Ou seja, se está pesado demais, algo está errado. Ou você está construindo no lugar errado, ou está tentando sustentar algo que Deus nunca pediu para você carregar. Mente renovada, constância ativada. Quando a mente é renovada, a constância deixa de ser peso e vira propósito. Você acorda sabendo por que está construindo. E isso é o que te mantém mesmo quando as coisas demoram. O retorno é lento, as críticas surgem, a motivação falha, porque motivação acaba, mas propósito permanece. Napoleon Hill dizia: "A única coisa que se interpõe entre você e o sucesso é a vontade de persistir." E eu te digo, a única coisa que se interpõe entre você e o propósito é o medo de recomeçar com Deus. Quando Deus se torna o verdadeiro construtor, quando o Senhor edifica, as coisas que antes travavam, destravam. As portas que antes se fechavam, se abrem. Os recursos que pareciam escassos, fluem. Porque agora não é só você trabalhando, é o céu conspirando junto. É o reino se manifestando através da sua construção. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Você entende? A prosperidade não vem quando você corre atrás dela. Ela vem quando você constrói algo que o céu reconhece. A bênção não corre atrás de você por acaso. Ela corre atrás de quem constrói com propósito eterno. O legado começa na base. Você não está construindo só uma carreira. Está construindo um legado, algo que vai impactar sua casa, sua família, sua história, algo que vai ser lembrado, porque foi edificado com Deus. E legado não se constrói de forma acelerada, se constrói com fundamento sólido, tijolos diários, constância com visão, fé com disciplina. A mente que aceita isso é a mente que prospera. Você ouviu o alerta, você entendeu a verdade. Agora só resta uma pergunta: o que você vai fazer com o que ouviu? Vai continuar vivendo como um operário da própria estagnação? Ou vai assumir sua posição como construtor consciente, guiado pelo Espírito, movido por propósito eterno? A Bíblia foi clara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Essa palavra não é poética, é cirúrgica. É um aviso profético para quem está se esforçando e colhendo nada. Talvez você esteja nesse exato momento da vida, cansado, desanimado, questionando tudo e tentando entender por que, apesar de tanto esforço, nada frutifica. Agora você sabe por quê. Você estava construindo sem o construtor. Mas a boa notícia é: ainda dá tempo de mudar tudo. O que você precisa fazer agora? 1. Parar tudo o que é vaidade. Se não está gerando fruto, se está drenando sua alma, se está te afastando de Deus, pare. Você não pode continuar alimentando o que está te matando. 2. Voltar à fundação. Ore, em silêncio, de joelhos, com sinceridade. Peça a Deus que te mostre o que Ele quer edificar em você. Ele vai mostrar. 3. Assumir o compromisso de construir diferente. Com clareza, com fé, com visão, com o céu como arquiteto, com a mente como ferramenta e com cada ação como um tijolo na direção certa. Não se esqueça, você é a soma dos pensamentos que repete e dos tijolos que escolhe colocar, ou não, todos os dias. Napoleon Hill disse: você é o mestre da sua alma. Você é o construtor do seu destino. E a palavra diz: com sabedoria se edifica a casa. Provérbios 24:3. Sabedoria é saber onde, com quem e por que construir. E agora, você sabe. Agora é com você.
Se essa mensagem te despertou, não guarde para si. Inscreva-se agora no canal para continuar recebendo verdades que te reposicionam. Comente abaixo com a palavra construtor para selar esse novo ciclo publicamente. E compartilhe esse vídeo com outro homem que está trabalhando duro, mas construindo em vão. Você pode ser a peça que vai tirar alguém do cativeiro mental. Lembre-se, se o Senhor não edificar, é em vão. Mas se Ele edificar, ninguém poderá derrubar. Agora é hora de erguer a casa certa, com a base certa, com a mente certa e com Deus como o verdadeiro construtor. Nos vemos no próximo vídeo.